Olá, Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sou o Marcelo Sorriso e eu gostaria de dar o meu boa noite a vocês. Muito obrigado pela presença. Começamos uma live há 5 minutos atrás, mas a conexão se perdeu. E o que acontece? Nós estamos retomando aqui, Eu tenho o hábito de estar realizando as lives sempre às terças e quintas, às 20 horas, no quadro Fala Cidadão, e aos sábados, no Fala Jovem Cidadão. Então, para nós é muito importante levar... Para nós é muito importante levar a informação a todos os munícipes valparaísenses. Como homem, sou informador de opinião, da comunidade, o objetivo maior disso é que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E procuramos sempre estar batendo um papo com líderes comunitários, com cientistas políticos. Vivemos um período de pandemia e sabemos que a informação não está dando para chegar no corpo a corpo devido à pandemia. Então, as redes sociais vêm nos auxiliar de modo que possamos caminhar numa direção que seja favorável para todos do município e não apenas para uma pequena parcela. E, entre as pessoas que procuramos trazer, também apresentamos um pré-candidato a vereador pelo PSD. E hoje eu tenho a honra, a felicidade de estar recebendo a professora Rose Lima, que teve o aceite nosso e virá como pré-candidata a vereadora pelo PSD. Professora Rose, além de professora, esteve gestora da educação no interior do Maranhão, ministra pelo estado de Goiás, capacitando jovens para o primeiro emprego, dentre outras atribuições. Sendo assim, um segundo boa noite, professora Rose Lima. Boa noite. Fala, cidadão. Boa noite, doutor Marcelo. É um prazer imenso estar aqui participando dessa live, trazendo algumas informações aos nossos internautas, né? É uma honra muito grande estar com um pré-candidato sério como o senhor e espero que a gente possa contribuir um pouco com a informação para a nossa cidade. Ok, professora. Professora, diz uma coisa para os nossos amigos internautas. Já retomamos aqui. Muito obrigado a Barros Rose Ferreira, está aqui conosco. Um abraço, Rose, amiga nossa e amiga da professora Rose Lima, sua xará. Professora, o que fez a senhora decidir pleitear uma cadeira no Legislativo Municipal? Se apresenta aí falando um pouquinho para os nossos munícipes o porquê da senhora ter decidido pleitear essa vaga. Bom, doutor, em primeiro lugar, eu resolvi pleitear uma vaga na Câmara Municipal da nossa cidade por achar que a nossa cidade vive um descaso muito grande, né? E eu tenho tido diversas decepções com políticos que eu venho trabalhando ao longo dos anos como colaboradora, né? E acreditando sempre nas propostas. E, ao final das eleições, eu acabo me decepcionando, ao final do pleito, eu acabo me decepcionando com essas promessas que nunca são cumpridas. Então, eu acho que chegou a hora de eu entrar num partido sério, né, e tentar reverter esse quadro, pelo fato de estar totalmente decepcionada com o descaso na cidade em que eu vivo há tantos anos. Perfeito, professora. Professora, é sabido também, eu, assim como a senhora, eu estive gestor da saúde numa cidade vizinha da região metropolitana do Distrito Federal, e assim, eu também nunca coloquei o meu nome à disposição da sociedade local. Então, assim, eu como empreendedor, como eu disse para a senhora, anoiteço e amanheço na cidade, assim como a senhora, eu vejo que nós temos muitas deficiências, seja na área da saúde, com média e alta complexidade, seja na educação, tá? Precisamos de aumento de número de salas, precisamos humanizar a senhora como gestor da educação, precisamos humanizar essa questão da educação,
diminuirmos essa evasão que está tendo, principalmente no ensino fundamental, seja ela nas escolas municipais ou estaduais. A bandeira nossa também, dentre outras, que é a questão da inclusão, da educação inclusiva. Lembrando, professor, a gente estava conversando anteriormente, educação inclusiva não é só para quem tem deficiência, mas sim para quem tem altas habilidades. E as crianças precisam conviver entre crianças para que um possa ajudar no desenvolvimento do outro. A infraestrutura, que é essa BR-040 estrangulada do jeito que está. Então, assim, é isso que vai te incomodando. E quando você vê, e assim, professora, eu evito o máximo de escutar o pau da barraca, mas é um bando de ataque que só olha para o próprio umbigo, que faz uma política para a minoria e não para a maioria. Isso me incomoda, isso me incomoda. Então, por isso, resolvi colocar o meu nome à disposição da comunidade. E eu acho que pessoas como a senhora, como eu, que já tivemos essa experiência em questões anteriores em outros municípios, vêm para somar com a sociedade. E as pessoas são livres para ir e vir, e o voto é secreto, mas cabe a nós aqui apresentarmos o nosso projeto. A senhora concorda com essa minha fala, professora? Plenamente, concordo em todos os gêneros, números e graus, porque você necessita de uma saúde pública, você não tem, né? A decepção é grande. Você chega numa escola, dizem que temos diversos recursos, como psicopedagogos, como orientadores, como acompanhantes para alunos com algum tipo de necessidades. E, na verdade, isso não acontece, né? No papel é muito bonito, tá lá bacana, quando você vai fazer uma matrícula, né? Eles enfeitam muito, mas na prática não é isso que acontece. E eu vivo isso na pele, né? Eu acompanho isso bem de perto. Na verdade, os nossos profissionais, os nossos professores, eles são simplesmente coagidos a agir dessa forma. Eles não são capacitados para tal, eles são lotados para exercer uma atividade com um aluno onde eles não têm especialidade para tal coisa, né? Assim como na saúde, você chega, você não tem um hospital de qualidade. Aqui tudo a gente tem que recorrer a Brasília, né? Aqui você precisou de um ortopedista, fraturou alguma coisa, tem que engessar, não engessa, você tem que recorrer a hospitais do DF. E isso é um absurdo. Até quando o Valparaíso vai continuar nesse descaso, né? Sem falar das questões, essa BR, você perde mais tempo nessa BR do que você leva para chegar em casa, do seu serviço até a sua casa. Porque nós não temos acesso, nós não temos um acesso, é uma via única e ponto, né? Você precisa dar um fluxo maior. A gente está passando mais tempo dentro de um carro do que com a nossa família. E isso é um absurdo, né? Sendo que o nosso município poderia produzir pelo menos mais da metade desse sustento familiar. Mas tudo a gente tem que recorrer a Brasília. A maior parte das coisas a gente tem que ir para o DF. Fazendo um adendo na sua fala, professora, 40% dos chefes de família hoje, a nível local, trabalham em Brasília. E eles trabalham lá, professora, por quê? Não é porque eles gostam do trânsito, é porque aqui eles não têm condição de criar sua família. Então, nós que temos apenas o setor terciário, que é o setor de serviços aqui, nós precisamos ter maior incentivo. Nós precisamos, eu venho falando isso toda semana, nós precisamos fazer com que os comerciantes sejam respaldados pelo governo local. Mas não, nós somos uma cidade dormitório, já diminuiu, já foi mais a evasão
por trabalho no Distrito Federal, mas são chefes de família, dependendo do gênero, que saem na madrugada e chegam no anoitecer. Então, isso é diminuição da qualidade de vida. Então, eu faço das suas palavras as minhas, e eu vou pegar mais um gancho, professora. No setor de saúde, ontem, eu estou com o boletim de ontem, nós tínhamos no estado de Goiás 400 mortos, destes, 16 na nossa cidade de Valparaíso. Então, o que eu vejo? Hoje nós ocupamos a terceira posição entre as cidades da região metropolitana do Distrito Federal no número de casos. Nós temos 400, ou tínhamos até ontem, 453 casos. Aí eu pergunto para a senhora, a partir dos fatos mencionados, nós não temos hospital de média complexidade. Temos sim, Marcelo. A UPA é de média complexidade. O Hospital do Céu Azul é de média complexidade. O CAIS é de média complexidade, mas não atende a demanda do nosso município. Então, entende isso? Então, nós precisamos fazer esse valer na prática. Esse é o primeiro ponto que eu queria passar para a senhora. Alta complexidade que são UTIs, nós não temos mesmos. E o pior, pasmem, amigos internautas e professora Rose Lima. O que me chama a atenção? Nós não temos um hospital de campanha na nossa cidade. O hospital de campanha é na cidade de Águas Lindas de Goiás. E agora foi inaugurado em Luciana o hospital com alta complexidade. E agora, saiu essa semana pelo meu amigo Miquéias, que mandou para nós, que a nossa cidade, professora, não conseguiu o credenciamento para termos o centro de atendimento ao Covid. O que seria? Você poderia pegar uma unidade básica de saúde, lá precisamos de um médico, de uma enfermeira, de um técnico de enfermagem, uma verba pelo nosso município, que é até 300 mil habitantes, 80 mil mensais. Para que seria isso? Hoje, como profissional da área da saúde, professor, eu tenho escutado o seguinte, olha, você só vai para o hospital se você estiver morrendo, porque se você não tiver um problema lá, você vai pegar. E qual é o objetivo desse centro? Esses centros de referência do Covid seria justamente para ver os casos precoces, seja gripe ou seja Covid. E simplesmente, professora, nós não conseguimos o credenciamento. Aí eu digo para a senhora, e aí eu gostaria da sua opinião, por falta de boa vontade ou seria a ausência de gestão técnica? A senhora acha que tem faltado isso no nosso município? Olha, doutor Marcelo, o que tem faltado em nosso município é um gestor sério, que se comprometa com a nossa população, com a nossa cidade. Não tem mais condições da gente viver nesse acaso. Se nós tivéssemos gestões sérias, comprometidas, né, nós não estaríamos nessa situação. E, no entanto, nós perdemos o prazo para que a gente pudesse ter um hospital de emergência. Aqui, se você tiver num estado mais grave do Covid, disseram que você tem que ser encaminhado para Águas Lindas. Perfeito. Você imagina os familiares dessas pessoas que a gente já, quando alguém é internado, já não tem você não pode estar no hospital, você já não tem aquele boletim constante do estado de saúde do seu parente. Agora, você imagina sair daqui, de um extremo para o outro, sair de Valparaíso de Goiás para ir para Águas Lindas de Goiás. Quantas pessoas não têm condições de sair daqui para ir até Lusiânia, que dirá para Águas Lindas de Goiás? Perfeito. Então, eu acho um absurdo, né, o que vem acontecendo com o Valparaíso. Se nós tivéssemos gestores sérios, comprometidos, né, não estaria acontecendo isso. No entanto, está tudo aberto. Eu entendo que nós temos a economia, tem muita gente que necessita sair de casa para ganhar o seu pão de cada dia, para sustentar a sua família, né? Mas, no entanto, eu vejo, por outro lado,
que os nossos gestores, eles não orientam, não estão nem um pouco preocupados com essas pessoas que estão circulando de cá para lá, de lá para cá, né? Eu vou aproveitar para fazer um apelo aqui para todos os nossos internautas, os nossos cidadãos de Valparaíso, para que eles só saiam de casa se realmente for preciso. E se tiver que sair de casa, que tome os cuidados necessários. Eu ainda vejo muita gente sem o uso da máscara, muita gente que não faz o uso habitual do álcool em gel, a higiene está aquém. Eu não vejo a cidade ser mobilizada, né, para que a gente tenha uma diminuição nessa contaminação. Muito pelo contrário, vem subindo radicalmente essa contaminação. E aí o que acontece? Nós não temos hospitais, nós não temos gestores. Então, a gente só tem que pedir a Deus que cuide da gente. E você, aí, amigo internauta, procure se proteger, porque a gente não tem saúde. Não tem saúde. Se proteja. Eu entendo que tem pessoas que têm que realmente sair de casa. Então, se tem que sair, cuide-se. Você cuidando de você, você está cuidando do próximo. Porque os nossos gestores não estão cuidando de ninguém. E outra coisa, professora, a senhora deu exemplo na cidade de Águas Lindas, cidade que eu tenho muita gratidão pela mesma. Nós temos clínicas lá também, no setor de odontologia, e eu percebo assim, ó, lá se foram gastos 10 milhões no hospital de campanha. Fantástico. Só que tem 15, 20 anos que temos um hospital para ser finalizado lá com 137 leitos. E assim, com esses 10 milhões seria finalizado. Por que deixar chegar num momento tão crítico como chegamos para podermos dar o estalo, o start? Então, assim, eu acho que precisa humanizar um pouquinho mais. Nossos gestores de fato e de direito, eles precisam ser mais plural. Eu sempre essa fala, porque no momento da dificuldade, brota o dinheiro, o recurso chega. Então, assim, por que não poderia ter? Quantas vidas não seriam, famílias que estão tendo entes queridos perdidos, vidas que estão sendo ceifadas? Então, assim, fica meu alerta aí a todos os gestores, a todos os governantes, vocês não são, vocês estão, entende isso? Fica aí meu alerta para que tenhamos famílias felizes, e não mais de 50 mil famílias em nosso país já tiveram vidas ceifadas. Concorda comigo, professor? Plenamente. E, assim, não são números, são pessoas. Pessoas que amamos, são pais, são filhos, né? São avós. Então, assim, está sendo tratado como um número. E, na verdade, são pessoas que nós amamos e estamos perdendo, né? Então, eu penso assim que evitar essas saídas, porque ou você se cuidar, porque não tem quem olhe pela gente. A pandemia está aí, o coronavírus está aí. Infelizmente, é no mundo inteiro. Não seleciona classe social, nada disso. E o Covid-19, essa doença, ela é uma roleta russa. Você não sabe qual vai ser o teu tipo de reação. Não, tem muitas pessoas que têm doenças crônicas, né, que são do grupos de risco, mas a gente tem visto muito aí, muitas crianças recém-nascidas que não têm doença nenhuma, comorbidade nenhuma, tem jovens, adolescentes,
Então, assim, as pessoas, a priori, acham que os idosos eram da área de risco, que pessoas com diabetes, cardíacas, asmáticas, pessoas com algum tipo de comorbidade, seriam as pessoas que poderiam morrer. E, na verdade, não é. Não é. Perfeito. As Bom, pessoas professora, com a saúde plena estão morrendo. Então, assim, é uma doença que eu considero uma roleta russa. Você não perfeito. sabe se você vai sobreviver ou não, independente de você ser saudável ou não, se você ser atleta ou não. Não é uma gripezinha, é uma doença muito séria. O E inimigo, vem, o inimigo é invisível, né, professora? exatamente, e vem desinterando as famílias. Verdade, Quantas verdade. pessoas não estão sofrendo nesse momento, né? Perfeito. Bom, eu gostaria de dar meu boa noite ao Fernando Lima, realmente um tremendo descaso. Rafinha Costa, professora Rose, temos certeza que irá fazer muito pela educação de Valparaíso. Um abraço, Rafinha, obrigado pela participação. Rose Ferreira, como eu disse anteriormente, companheira nossa, não tenho dúvida que fará diferença na Câmara Municipal. Marluce solicita aqui do compartilhamento. Eu acho que é importante compartilhar para alcançar mais pessoas, para que as pessoas possam se fazer ouvir perante os nossos governantes. A Ana Flávia está conosco, querida amiga nossa. Edgar Júnior, Rafinha novamente, Barros, obrigado, Barros, pela participação. Fernando aqui, professora. Ele destaca, sabendo que o nosso município tem uma alta arrecadação, a senhora acredita que poderíamos estar melhor assistidos pelos nossos gestores? O Fernando pergunta se dentro do que nós arrecadamos, a senhora acha que nós estamos bem servidos ou que temos muito a melhorar, professor? Hoje. Nossa, como tem a melhorar? Gente, verba, né? Não falta. O que falta é você fazer um trabalho sério. Por que que as coisas só acontecem no último ano de eleição? Sim. Nós temos aí anos e anos de creches abandonadas, saqueadas, né? E, de repente, eu passei em frente a uma delas ali no Valparaíso 2, que é a creche lá perto do batalhão, e ela está pronta, está um monte de funcionário trabalhando, né? A da Cidade Jardins está completamente abandonada, saqueada e colocaram tapume para tudo quanto é lado. Né? Lá nas chácaras Ipiranga, há quantos anos, gente? Aquilo ali era buraco, terra, e agora está um tapete, melhor do que as avenidas principais de Valparaíso. Por que que isso acontece em véspera de eleição? Para mim, isso são obras eleitoreiras. Por que que o gestor ele não inicia e termina com um trabalho desse? Eu não entendo, aí fica jogando a culpa no gestor anterior. Gente, passado é passado, né? Vamos aprender com os erros. Bom, se o gestor ele errou, ele não fez, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Por que que eu vou continuar na mesmice? Por que que esses gestores eles estão trabalhando por uma minoria? O maior Perfeito. exemplo, doutor Marcelo, é essa avenida aqui do Valparaíso. Vieram várias lojas para cá, só que vieram assim aleatoriamente. Não houve um estudo ambiental, não houve um estudo de engenharia de tráfego. É uma confusão dentro, numa avenida dessa, dentro de um município como Valparaíso, tem engarrafamento, isso é insustentável. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim, respondendo ao nosso internauta aí, Fernando, se eu não me engano, né? Sim, Boa noite, Fernando. Fernando. Fernando.
É lógico que nós temos uma arrecadação fantástica. Isso é sem dúvida. Apesar do portal da transparência não ser tão claro como eu gostaria que fosse. Ele é até um pouco complicado para pessoas que têm um conhecimento maior na internet, que dirá para pessoas que pouco têm esse conhecimento. Né? Então, eu acho assim, que a transparência deveria ser muito maior. A arrecadação é fantástica. A gente poderia ter uma cidade que seria assim, uma excelência dentre dos municípios do Goiás. Mas aqui tudo DF, empurrando para o DF, empurrando para o DF. Quando é que isso vai acabar? Eu vim para cá, minha mãe é pioneira em Valparaíso. Eu vim para cá adolescente. Né? E eu vi o Valparaíso crescer desordenadamente, sem nenhum estudo ambiental, sem nenhum estudo de tráfego, sem nenhum... Nada. Cresceu desordenadamente, porém, não é autossustentável, porque a maioria dos pais de família tem que sair daqui para poder ter uma remuneração que consiga sustentar suas famílias. Né? Além disso, o Valparaíso ele necessita de pessoas que queiram melhorar a sua cidade, onde você mora. Não é você ser um gestor aqui, se mudar para Águas Claras, se mudar para um lugar onde você hoje tem uma condição melhor, enriquecer ilicitamente. Não é assim. Você tem que morar, viver aqui. Você tem que sentir na pele os problemas e fazer a diferença. Não adianta eu querer pleitear uma cadeira na Câmara Legislativa para ser bem remunerada, pensando numa remuneração durante 4 anos. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é melhorar a cidade em que eu vivo. Por que eu tenho que sair daqui, né, andar 50 quilômetros para poder chegar num hospital? Por que meus filhos, meus meninos têm que sair daqui para estudar numa escola pública de Brasília, porque a qualidade de ensino é melhor? Sendo que eles poderiam estudar próximo à casa deles. Né? Perfeito. Então, é um absurdo, mas, com certeza, se a nossa arrecadação fosse bem utilizada, né, de forma transparente, de forma significativa, o nosso município era um município de excelência. Eu gostaria de fazer 2 destaques na sua fala, professora, que aqui o papo é reto. A primeira coisa, quando a senhora fala, eu estou falando para os nossos amigos internautas, a primeira coisa, quando a senhora fala da arrecadação, nós precisamos informar aos munícipes que a arrecadação real é 50% da arrecadação estimada. Então, se tem muita maquiagem nesse negócio, se mulher sabe melhor que eu o que é maquiagem. E aqui não tem bobo não, pessoal. Acorda, cidadão valparaísense. Acorda, porque essa conta é cara. Segundo, para quem vem na BR-040, que, como nós já citamos anteriormente, estrangulado, é um caminho que eu passo, eu moro no setor de Chacras e Ipiranga, na rua Flamboyant, foi feita uma obra com emenda pública, com dinheiro público. E, para minha surpresa, eu achava que eles iam fazer a área dos condomínios e também a área que liga do setor de Chacras e Ipiranga, cidade do setor de Chacras e Ipiranga, até o centro da cidade. E, para minha surpresa, achando que nós somos otários, e o que eles fizeram? Eles fizeram a parte de interesse pessoal e a parte rural, que é onde a comunidade passa, simplesmente onde tem os alagamentos, eles continuaram, só jogaram a pedra brita. Gente, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Tem muito amador. A galera daqui, eles são muito amadores ou eles acham que nós somos retardados. De duas, uma. Então, assim,
Gestores, vocês não estão, vocês são. Então, para com isso. Faça o que tem para fazer. Use o dinheiro público para o povo e não para interesses de poucos. Tudo bem? Ah, mas lá um dia vai ter morador. Mas e hoje? Como é que está hoje? Entende isso? Então, é apenas uma fala. Professora, aproveitando essa questão do desenvolvimento econômico e sustentável, eu acho que nós precisamos alcançar esse desenvolvimento. O que seria o crescimento, desenvolvimento econômico sustentável? Seria o crescimento sem prejuízo para as próximas gerações, seja a nível de recursos ou seja a nível de meio ambiente. Por ser uma cidade onde se constrói muito e tem uma área territorial muito pequena, então essa questão do meio ambiente aqui dá história para muitas lives. Mas eu pergunto para a senhora tem visto esse cuidado por parte dos nossos governantes locais com relação ao desenvolvimento econômico sustentável ou não? Cada um por si e todos por todos. É só a gente dar uma volta em Valparaíso que a gente vai ver. Não tem nenhum investimento, né? A falta, o que deveria ter era um investimento em fontes renováveis, né, de energia, né, a coleta de lixo, a reciclagem, né, seria fundamental. Nós estamos vivendo, a nossa cidade está estrangulando. Nós estamos perdendo espaço. Então, você pode perceber, de alguns anos para cá, como o clima, né, de Valparaíso vem mudando. Nós estamos ficando cercados, estamos num abafamento total, porque a gente não tem uma preservação ambiental adequada. Será que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, meus filhos, meus netos, meus bisnetos, será que eles vão ter condições de sobreviver dentro de Valparaíso? Eu creio que não. Perfeito. Eu creio que não, porque eu não vejo nenhuma atenção sobre essa questão de um investimento de fontes renováveis dentro de Valparaíso. Eu não vejo. Eu vejo muito lixo espalhado, muito animal solto pela rua, animais transmitindo doenças, animais que precisariam de cuidados e, na verdade, são abandonados nas ruas. É só você dar uma voltinha pelo Valparaíso que você vai ver o descaso é muito grande em todas as áreas. Lembrando, né, professora, que cabe à população também fazer a sua parte. Então, nós precisamos ajudar também. Nós precisamos ajudar fazendo a sua parte. Então, eu acho que também falta iniciativa do governo para que a população possa se conscientizar, entendeu? Políticas públicas. E outro exemplo, professor, que me chama muita atenção. Ali, ao lado do shopping Mega Center, nós temos ali uma cratera, que é uma área particular, uma área privada. Essa cratera, Valparaíso completou agora no último dia 15, 25 anos. Essa cratera já tem mais de 3 décadas, professor. E quanto mais se constrói naquela região, maior é o impacto. Isso é fato. Até um tempo atrás, eu não estive recentemente lá, confesso a senhora e aos amigos internautas, se corria esgoto a céu aberto. Então, nós estamos falando de uma pequena cratera, professor, de 60 metros de comprimento, com 20 de profundidade. E aí, o que acontece? Isso vai engolir a BR-040, que na época, agora, não estando em período de pandemia, 200 mil veículos se passa ali. Ali se liga a São Paulo, ali se liga a Belo Horizonte. Então, assim, outras capitais. Então, o que acontece? Ao invés de encarar o problema, seja na esfera municipal, estadual e federal, não, vamos colocar os tapumes. E aí, colocar os tapumes, ninguém vê e o buraco aumenta. Eu quero saber das autoridades, o dia que chegar na BR-040, como é que vai ser feito? Ou será que 2 caminhãozinhos de terra tampam um buraco de 20 metros de profundidade? Então, sabe, pelo amor de Deus, não é fácil resolver, eu tenho consciência que não é fácil,
mas tem 3 décadas que isso está se avançando. E não está muito próximo da BR-040. Então, vai esperar o quê? Chegar na BR, interditar uma BR, enquanto as pessoas ficam falando em viaduto, em trincheiras, que eu acho de suma importância, professora, mas nós não temos marginais para rolagem. Então, se nós não temos marginais, nós precisamos resolver primeiro o básico. Exatamente. Depois a gente possa avançar para uma esfera maior. E eu acho de suma importância o escoamento desse trânsito. Mas antes desse escoamento, nós temos que cuidar dessas marginais. E ali não dá, não tem viabilidade, porque nós temos um buraquinho ali, uma erosão, uma cratera de 60 metros de comprimento. Eu acho isso um desrespeito com o erário público e privado, porque lá, na verdade, é uma área particular. Qual é a opinião da senhora? Doutor Marcelo, o que acontece? Eu já fiz parte de alguns governos, né? E o que acontece é que as pessoas ficam maquiando propagandas, né? Para colocar no ar, para poder enganar o povo, né? Tem muita gente que não tem noção dessa erosão que já está aí há várias décadas e só vão ter noção quando acontecer uma tragédia. E o que eles fazem? Eles colocam tapumes para que a população não veja o que está acontecendo de fato. E se nós não estivermos aqui para poder estar alertando a nossa população, isso passa despercebido, porque eles tamparam, eles maqueiam e a população acha que está tudo bem. De repente, quando acontecer uma tragédia, eles vão falar assim, não, culpa da natureza. Culpa da natureza, não. É culpa do descaso dos gestores que, em vez de tomarem providências, que fosse passada de gestão em gestão, mas cada um fizesse um pouquinho, cada gestão ia melhorando mais, até chegar a resolver o problema de fato. Mas, no entanto, não. Eles simplesmente querem tapar os olhos dos moradores. E, infelizmente, o Valparaíso está completamente sem informação, porque a nossa gestão é péssima. E quando eu vejo essas obras eleitoreiras, eu fico indignada com isso. Porque faz uma obra nos últimos meses antes das eleições, para dizer, eu trabalhei. Né? Você vê aquela avenida ali principal do bairro Rio Branco, onde fica a Câmara, né? Ali na principal, eles pintam o meio-fio, eles trabalham a jardinagem, mas se o senhor der uma volta atrás ali dos condomínios, é lixo, é mato, é rato, é foco de dengue, é um absurdo. Quer dizer, o governo atual é para inglês ver, na minha opinião. Como eu disse para a senhora e para os nossos amigos internautas, o erário, ali, estou falando ainda da erosão, só para finalizar. Por mais que seja uma área privada, mas assim, muitas das vezes o proprietário ele não consegue resolver sozinho. Então, se o erário público, que é o tesouro, não é suficiente, não tem disponibilidade para aquilo, vamos juntar as partes e vamos recorrer a quem tem. É isso que nós precisamos. Porque os maiores... Vamos responsabilizar, né? Responsabilizar quem é de fato, né? Tem que responsabilizar e tem que ter uma providência. Os maiores prejudicados seremos nós. Professora, a Tatiana Bertin, ela gostaria de saber da senhora qual é a maior prioridade caso eleita? Qual seria a sua maior prioridade caso eleita? Bom, essa é uma pergunta excelente, Tatiana Bertin. Boa noite para você, um prazer enorme estar falando contigo. Eu quero dar voz
a população da minha cidade, a população de Valparaíso. Eu quero dar voz, principalmente, às mulheres, os professores, que é uma classe que é muito abandonada, fica aquém, né? Eu quero poder dar voz, né, às famílias desamparadas em vários sentidos, sociocultural, né? E, além disso, a questão do judiciário. Nós não temos em Valparaíso um auxílio de uma defensoria pública. É um absurdo isso. Aqui, se uma família, alguém precisar de uma defensoria pública, não tem, você tem que recorrer a outros estados, isso quando você é atendido. Mas o meu principal foco, Tatiana, é esse, dar voz ao meu povo, dar voz à minha cidade e cobrar a transparência que tem que ser feito e não é feito. Até hoje, eu nunca vi Valparaíso em desenvolvimento de fato. Eu vejo Valparaíso sendo maquiado e passado de gestão a gestão e continua a mesmice. Parabéns, professor. Parabéns pelas suas colocações, que é disso que a comunidade está precisando. Professora, dando sequência, a Rosana Lima, ela pergunta: Marcelo Sorriso e professora Rose, de quem devemos cobrar o pavimento dos buracos abertos pela Saneago? Seria da Saneago ou da Prefeitura? Pois a Saneago costuma abrir para passar a questão de esgoto e deixa aberto. Eu costumo dizer o seguinte, Rosana Lima, vou te responder o que eu penso assim, a grosso modo, como se diz lá em Minas Gerais. Eu não posso adentrar a sua casa e fazer o que eu quiser lá dentro. Se bagunça assim eu fizer, o mínimo eu tenho que fazer os reparos. Então, se a Saneago foi lá, fez a abertura, que ela feche. É obrigação, é dever da Saneago. Agora, se eu sou um gestor e vejo a necessidade da população, eu cobro, como chefe maior do executivo, de quem foi lá e fez o buraco. Então, não pode ficar esse jogo de empurra para lá e para cá. Você precisa ter um gerenciamento para que precisou abrir, abra o que for preciso. É importante a questão do saneamento básico, é importante a questão da drenagem das águas pluviais, mas que seja feito o reparo logo do fim da obra realizada. E é muito comum essa pergunta da Rosânia, que fica muito tempo aberto. Carros, carros estragados, suspensões, veicular, enfim, e ficam meses aquele buraco. Não se cobra de um, não joga para o outro. Não falta gestão. Mas, ao meu ver, a opinião do Marcelo Sorriso, a obrigação é de quem cavou, no caso da Saneago. Qual a opinião da senhora? Isso é verdade, mas é o tipo da coisa. Você iniciou uma obra, você tem que terminar a obra. Você não pode deixar pela metade, né? Você contrata uma pessoa para fazer uma obra na sua casa, para fazer um piso. Ele vai lá, faz a metade e pronto, acabou. Deixa a outra metade para quando ele bem resolver, né? Eu tenho a convicção de que é responsabilidade de quem começar uma obra terminar. Porém, os nossos gestores têm a obrigação de fiscalizar, cobrar e responsabilizá-los. Perfeito. Né? Perfeito. É fundamental. Sim. Não, é só para dizer para a senhora que eu acho que, assim, conscientização é o nome, compromisso, lealdade para com aqueles que deram essa oportunidade para fazer uma gestão. E, assim, eu queria dizer para a senhora que, infelizmente, o que é bom passa muito rápido. Verdade. Temos ainda algumas outras pautas, mas teremos oportunidades. Eu gostaria de falar com a senhora a respeito de trabalhos que a senhora desenvolve para jovens de área de risco. Gostaria de falar com a senhora sobre educação no município, mas nós teremos uma outra oportunidade para isso, até em respeito aos nossos internautas. Já vamos completar quase 60 minutos.
Então, assim, eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais e deixasse um recado, deixasse uma informação para os ouvintes, amigos internautas. Pois queridos internautas, o que eu tenho a dizer a vocês, que abram o olho, vamos renovar, mas renovar de verdade. Vamos deixar esse ciclo vicioso, que é a política que passa de pai para filho, para que não percam os seus recursos, suas verbas. Nós temos que administrar para a nossa cidade, para o nosso bem-estar, né? Não para o meu, para o seu, mas de todos, todos. E vamos tomar uma consciência de votar. Para você votar, você não deve votar pensando no eu. Você deve votar pensando como um todo. A maior parte das pessoas dão seu voto por interesses pessoais. E, na verdade, por isso que a gente está nesse descaso e continua entre a gestão, sai gestão e o Valparaíso, não só o Valparaíso, como diversos outros municípios, mas a questão é a nossa cidade, eu tenho que trabalhar pela minha cidade, pelo meu bem-estar, o bem-estar da minha família aqui. E eu peço a vocês que parem, pensem e olhem. Tudo aqui na nossa cidade é maquiado. Procurem olhar o portal da transparência, procurem questionar, né? Procurem ver o que está de certo e errado que te incomoda. Muitas vezes você vai no hospital, até no CAIS, você é maltratado até por médicos, por atendentes. Denuncie, abram os olhos, é isso que eu peço para vocês. Vamos fazer a mudança. Isso não é conversa de político, não, porque eu nunca fui política, né? Eu sou pré-candidata porque eu estou cansada desse descaso, eu estou cansada da minha família, da minha mãe ter que fazer um tratamento a mais de 50, 60 quilômetros daqui, porque aqui não tem. Da minha mãe ter que receber remédios das farmácias populares do DF, porque no Valparaíso não fornece. Agora, e as pessoas que não têm condições? Como é que as pessoas vão comprar um remédio? Gente, é um absurdo. Tudo isso, você tem direito, eu tenho direito, nós temos direito. Nós temos o direito de ter uma cidade melhor, uma qualidade de vida. Já basta. Para mim, deu, chega. Eu não aguento mais esse descaso que o Valparaíso vem passando de gestão em gestão, entra ano, sai ano, entra década, sai década e continua a mesma coisa. Então, pessoal, é isso que eu deixo para vocês. Prestem atenção, porque tudo vocês acham que é um favor à saúde, que a educação é um favor, que tudo que é público é um favor que estão fazendo a vocês, e não é. Não é. Tudo vem em recurso para tais coisas. Não pense que você é um pobre coitado que estão te favorecendo, que eles são bonzinhos e estão te presenteando. Não é. Isso é direito seu como contribuinte, como pagador de seus impostos. Independente de você trabalhar aqui em Valparaíso, no DF, em qualquer outro lugar. Mas se você toma um sorvete ali na esquina, o imposto está incluso. Então, é seu direito. Então, passe a cobrar. Abra os olhos. Ok. Professora Rose Lima, ouvindo a senhora, passa um filme pela minha cabeça. Eu acredito, professora. Eu acredito também, tenho certeza, acredito não, que todos os amigos internautas estão muito satisfeitos com esse nosso bate-papo. E eu gostaria já, fica mais um pouco conosco aí, professora,
Mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite e te desejo todo sucesso nessa caminhada que não é sua, é nossa, e conte conosco para que possamos encarar e ir para cima, professora. Que Deus te abençoe e mais uma vez, obrigado. Eu gostaria de dar meu boa noite a Daniele Costa. Obrigado, Daniele, espero que seu bebê esteja melhor, tá bom? Rafinha Costa, mais uma vez, muito obrigado. Marlúcio, obrigado pelo apoio. Rosana Lima, precisamos. Wagner Paixão, o Wagner, um amigo novo. Wagner, segura a terceira via, irmão. Segura a terceira via. Só isso que eu tenho para te dizer, meu irmão, meu amigo. Fernando, Gabriela, Lira, eu gostaria também de despedir dos amigos internautas, dar uma boa noite a Girlene Sampaio. A Girlene é uma pessoa, sou cliente dela, ela é nossa cliente, e muito interessante, professora, porque na casa da Girlene, o esposo dela já tinha um compromisso, é pré-candidato a vereador também, como a senhora, por uma outra sigla, e ela disse, aqui não, ele faz as escolhas dele, eu faço as minhas. Então, muito obrigado, Girlene, por acreditar nesse nosso sonho, que é nosso, é de todos os munícipes valparaisenses. Cauã, muita gente, professora, muita gente mesmo. Então, eu vou dando meu boa noite, dizendo a todos, comunidade, sociedade, munícipes, como preferir. Eu, Marcelo Sorriso, professora Rose Lima e nosso pessoal, nosso grupo, nós somos gestão, prezamos por gestão técnica e nós somos pluralistas. Nós olhamos como um todo e não apenas o próprio umbigo. Então, fica o meu boa noite do Marcelo Sorriso, o boa noite da professora pré-candidata vereadora Rose Lima, e que Deus abençoe a todos vocês. Até terça-feira. Beijão, forte abraço.